pertinho de você, pela TV Antena 10, pelas redes sociais que você acompanha a gente também. Muito obrigado. Antena Rural, sucesso absoluto, gente. O nosso programa foi o que mais cresceu, segundo a pesquisa do Ibope. 63% de audiência a mais que a gente está tendo todo domingo aqui no Antena Rural. É por isso que eu digo a você, se você é empreendedor, tem loja, tem comércio, quer vender, quer que o seu produto apareça bem, vem para cá, ó, procura o departamento comercial da TV Antena 10 e anuncia em todos os nossos programas. E claro, aqui também no nosso Antena Rural. Olha, gente, você sabia que a nossa capital Teresina está premiando todos os anos diversos criadores de canários de diferentes categorias? Muito legal, né? São pássaros lindos, os nossos canários cantadores, que coisa maravilhosa. Vamos conferir agora uma dessas exposições de pássaros que observam as características de cada um, como, por exemplo, a beleza, a pureza da cor da plumagem desses pássaros tão lindos, né? Coisa nossa, coisa do Piauí. Mostra aí, Mariana Miranda. Os canários de cor encantam admiradores e despertam o interesse de criadores em todo o país. Criadores de várias regiões se reúnem anualmente em Teresina para participar do campeonato promovido pelo Clube Ornitológico de Teresina, entidade que atua há mais de 30 anos no incentivo à criação e preservação das aves. Isso aqui tudo começou como um hobby, né? Desde 92, que vem crescendo, antes de 92, mas 92 foi a primeira exposição no Jockey Club do Piauí. E aí de lá para cá, esse evento vem aumentando, os criadores aumentando, né? E tudo começou a partir de hobby, né? Hoje a gente tem a FOB, a Federação Ornitológica do Brasil, onde a gente é filiada, né? A Corte, né? Que é aqui de Teresina. E hoje a gente tem já uma faixa de 60 inscritos já no clube, né? O evento é um momento especial para os competidores, que têm a oportunidade de exibir seus pássaros e trocar experiências. Nesta edição, 515 canários participaram da disputa. Então, podemos dizer que há um aumento, um crescimento na procura por esse universo das aves? Sim, com certeza, com certeza, com certeza. A procura é grande agora, tá? Por esse evento. E a gente, para você ver, antigamente tinha que se deslocar daqui de Teresina, puxa pegados lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Hoje as coisas facilitou, né? Hoje a gente tem muitos criadores aqui no Piauí e a gente já consegue repassar aves tiradas nos nossos próprios criatórios, né? Atualmente, estima-se a existência de mais de 500 cores diferentes dessas aves, cuja criação doméstica é permitida pelo IBAMA. Primeiro a gente tem que ter um selo verde, tá? Que isso aí é uma exigência do mapa, né? E que é para limpeza, isso aí é, em primeiro lugar, limpeza, água limpa, comida limpa, ser trocada todos os dias, né? O criatório limpo, né? Telado, todo fechadinho, telado, dentro das regras que são exigidas no selo verde. As aves chamam a atenção pelas cores, pelo som e pela diversidade de plumagens, que encantam e despertam curiosidade dos visitantes que passam por aqui. As cores dessas aves estão muito lindas, estou chamando muita atenção as cores delas, muitos canários bonitos. O que você acha mais interessante? O canto dos belgas, o canto deles. O canto deles é muito bonito, o canto dos belgas. Entre os participantes está Amilcar Albuquerque, criador de canários de cor há mais de 20 anos. Eu tinha muita dificuldade de dormir, então eu costumava acordar muito cedo. E aí eu terminava incomodando o sono de minha esposa quando ela me perguntou assim: tem alguma coisa que você gosta de fazer para ocupar seu tempo de manhã, deixar um pouco eu dormir? Eu digo, eu vou começar a criar uns canarinhos que eu acho bonito. E aí começou essa paixão pela canaricultura. Como é o seu histórico de participante? Já está conquistando bastante premiação? Aqui, no estadual, a gente pode ver aqui os resultados, né? São
resultados de canários que vão participar do Campeonato Nordestão. Se classificando no Campeonato Nordestão, eles vão participar em Campeonato Brasileiro. Eu já tenho participação tanto em Campeonato do Nordeste, Campeonato Brasileiro, e a gente vem conquistando algumas pontuações, algumas classificações, trazendo esse resultado para o estado do Piauí. Para quem se dedica à criação, à ornitologia, tem que estudar, tem que ler bastante, porque existe padrão para cada cor. São mais de 500 variedades de cores e elas competem, cada uma em sua característica, então você tem que ler, tem que se apropriar dos manuais, tem que participar dos campeonatos para poder conhecer o padrão das aves, o julgamento, para que você possa criar com qualidade. E essas exposições, elas são muito positivas para quem quer aprender e também para quem já está nesse ramo? Olha, são super positivas. Primeiro a questão dos laços, as amizades. Então eu posso dizer que eu tenho amigos tanto no Brasil como fora do Brasil como criadores, ou seja, você amplia suas relações. É um momento assim de convivência, é um momento também de muito aprendizado, porque existe uma equipe técnica na Federação Ornitológica do Brasil que passa por treinamentos, capacitações, viajam a outros países, porque isso é uma cultura mundial, a canaricultura. Então, as pessoas vão se apropriando, vão pegando os conhecimentos básicos e vão trazendo, vão repassando para os clubes. E os juízes oferecem treinamentos técnicos para os clubes, geralmente treinamentos online para otimizar o tempo, mas assim, é muito enriquecedor, tem que participar porque evolui a cada ano. Durante o julgamento, os pássaros passam por uma avaliação criteriosa. Entre os aspectos observados pelos árbitros estão a intensidade e a uniformidade da cor, além de outras características específicas de cada categoria. As aves concorrem sempre entre exemplares da mesma tonalidade. A primeira característica que tem que ser avaliada é a cor mesmo, é o nível da cor do canário. A distribuição dessa cor, porque existem, para variedades de cores, as zonas de eleição. Então, quem cria uma determinada cor, por exemplo, como o vermelho mosaico, ele tem que concentrar cores em locais específicos. Então, você vai ter que ir fazendo os acasalamentos para que as cores específicas fiquem nos determinados locais de acordo com o padrão de julgamento. Para os canários que têm desenho, o desenho, a formação do desenho, a espessura desse desenho, a nitidez dele. E aí vem a postura, pata, bico, a postura dele num puleiro, ele tem que ser um canário bem assimétrico, né? Então assim, os olhos são bem redondos, a cabeça está bem redondinha. É uma criação de aves domésticas, não são aves silvestres, então são aves legalizadas, autorizadas à criação, mas acima de tudo existe o cuidado, o zelo, porque isso aqui é um concurso de beleza. Então esse animal ele tem que ser muito bem tratado, muito bem alimentado, para que ele consiga chegar no padrão de qualidade de uma exposição. Muito bem, minha gente, vamos acompanhar agora o trabalho de uma pesquisadora da Embrapa Piauí, que há 25 anos se dedica ao estudo e à preservação das abelhas nativas, as famosas abelhas sem ferrão. A nossa equipe vai mostrar o preparo da alimentação dessas abelhas, que é feita em laboratório, gente. É profissional, é coisa de piauiense descobrindo a economia do mel, a economia das abelhas. Isso é muito importante. Mostra aí. Na Embrapa Meio Norte, os pesquisadores produzem uma alimentação artificial que é utilizada quando a natureza não consegue oferecer alimento suficiente para as abelhas. Explica pra gente qual é a receita desse alimento. Então, a gente tem trabalhado sempre com produtos que o apicultor ou o meliponicultor podem achar no quintal da casa deles, né? Então, a gente procura produtos regionais ou que são exóticos, mas que são encontrados aqui com facilidade, né? Então, a gente tem trabalhado com folha de mandioca, com vagem de algaroba, folha de leucina, o ralão do coco babaçu, que é a borra que fica depois da extração do azeite, né? Com fubá. Então hoje a gente vai mostrar aqui uma receita misturando a folha de mandioca e o fubá de milho. E aí a gente faz uma pasta, bota um pouco
ou de xarope, de água e açúcar, ou de mel, para poder ela ficar bem úmida, né? E as abelhas poderem achar o sabor mais atraente, mais atrativo. E contém os nutrientes suficientes. Essas receitas que a gente tem inclusive disponível no site da Embrapa, elas foram feitas com a quantidade exata dos nutrientes que as abelhas precisam. Né? Então, tem o teor de proteína correto, tem a quantidade de aminoácido que elas precisam. Então, essa receita, ela consegue suprir a falta, né, que a natureza não consegue dar. Nada é igual ao pólen e o néctar que a natureza oferece. Né? A gente tenta chegar o mais próximo possível. As pesquisas continuam justamente tentando chegar num produto ainda bem mais próximo do que o que a gente já tem. Mas é uma receita que a gente já testou, que elas consomem, que ajuda no desenvolvimento das colônias. Então aqui é a folha de mandioca, ó. Pode ser mandioca, pode ser macaxeira, não tem problema, porque depois que ela seca, né, a mandioca mesmo vai perder aquele ácido cianídrico que ela tem, não vai ser tóxico para as abelhas, tá certo? Então a gente pega a folha de mandioca, a gente tira o pecíolo, tá? Porque ele tem muita lignina e não vai ser nutritivo para as abelhas, e deixa secar bem, ó, secar até ficar realmente bem esfarelado. Certo? Né? Então, esse aqui é o ponto. Numa época do nosso BR-Obró, deixando secar, a sombra é suficiente, tá certo? Ele já chega aí, com 1 ou 2 dias, já chega nesse tá? Parece mole, mas já já ele vai dando uma endurecida.
Para a abelha com ferrão, a gente pode simplesmente fornecer desse jeito na colmeia, tá? A gente coloca ou um alimentador de cobertura, ou quem não tem um alimentador, a gente indica que coloque uma melgueira vazia em cima do ninho, e aí coloca uma bandejinha em cima dessa melgueira e coloca um alimento lá para elas poderem estar consumindo. Ó, como ele já está ficando mais durinho, que vai absorvendo. Qual seria a frequência indicada para estar alimentando as abelhas com esse alimento? Uma vez por semana é suficiente, tá? Elas não comem muito, porque isso aqui não é o substituto do mel, é o substituto do pólen. O pólen é o alimento proteico delas. E quem se alimenta realmente da proteína nas colônias são as crias, né, as larvas, e as abelhas mais novas. As abelhas mais velhas, elas não comem muita proteína. Né? Porque a proteína para elas é importante para o desenvolvimento glandular das abelhas adultas. Então, as abelhas mais velhas já tiveram seu desenvolvimento glandular todo pronto, né? Já finalizou essa etapa. E as crias para o próprio crescimento e desenvolvimento das crias. Então, as crias comem bastante. Quanto mais alimento proteico tiver, mais cria consegue sobreviver, tá? Mas, geralmente, a gente coloca aí umas 200 gramas no máximo por colmeia. O consumo depende do tamanho da colmeia. Uma colmeia maior, mais populosa, vai consumir mais alimento proteico do que uma colmeia mais fraca, né, com menos abelhas. Chegando nesse ponto, já pode estar fornecendo para as abelhas com ferrão. Para as abelhas sem ferrão, a gente vai molhar, pegar essas bolinhas, né, faz umas bolinhas, e aí a gente vai mergulhar na cera e fazer esses bombonzinhos, ó, tá? E aí a gente vai colocar um bombom por colônias, ok? E aí a gente vai agora mostrar para vocês como é que a gente faz lá.
temos o ipê, o caju, né, que produz flores nesse período, mas na maioria delas são floradas muito rápidas, como a do ipê, dura poucos dias, né? A do caju é que é uma florada mais demorada. Então, quem realmente cuida de abelhas e tem meliponário, o ideal é estar enriquecendo o pasto apícola ao redor do meliponário. Mesmo assim, se não for possível produzir, ter uma florada durante o ano inteiro, aí a gente fornece alimentação. E Fábia, existe algum risco de diminuição dessas espécies no futuro? Elas já estão diminuindo, a população dessas abelhas já está sendo reduzida drasticamente, né? Nós já temos algumas espécies no livro vermelho do IBAMA, que é o livro que sinaliza o risco de extinção das espécies animais e vegetais, né? Então, essa aqui mesmo é uma das espécies. Para a produção de alimento também. Então, nós temos no mundo inteiro aproximadamente 20 mil espécies de abelhas. E só 5% delas fazem colônias, produzem mel, vivem juntas, né? Embora, quando se pensa em abelha, todo mundo pensa mel, colmeia, rainha, né? Mas essa é a menor parte dessas espécies. A maioria a gente chama de abelha solitária ou semissocial, porque aí da solitária até a social tem algumas, elas foram evoluindo, né? Mas muitas são solitárias e aí elas não produzem mel, porque o mel ele é produzido justamente porque está ali vivendo numa comunidade, numa colmeia. Então as solitárias não produzem mel, mas elas coletam os recursos, néctar e pólen, para alimentar as crias. E nessa coleta de recursos elas fazem a polinização, tanto das matas nativas como de frutas que a gente tem muito interesse, como maracujá, acerola, murici. Então são espécies muito importantes também na nossa alimentação. Explica também pra gente como que funciona o trabalho de pesquisas aqui da Embrapa voltado para as abelhas. Olha, a gente tem trabalhado muito na tentativa de amenizar um pouco os problemas das condições das mudanças climáticas para as abelhas, né? Todo mundo está sentindo mais quente, mais seco, né? Aqui no Piauí, para o sul, mais chuva, mais frio, né? Mas todo mundo está sentindo essas mudanças e elas também. Então a gente precisa adaptar todo o sistema de produção que foi construído anos e anos para um clima que está mudando. Então a gente tem tentado trabalhar muito com o microclima do apiário e do meliponário, né? Como amenizar esse clima para elas, né? Em flora apícola, em incremento do pasto apícola, na alimentação, que eu mostrei para vocês no período da entre-safra, e também na questão de valoração dos produtos das abelhas, né? O mel é muito gostoso, para o produtor não é tão caro, embora para o consumidor seja, e a gente tem essa intenção de ajudar os produtores a estar trabalhando
com esses produtos e ganhando cada vez mais, porque quanto mais renda eles tiverem, mais interesses eles vão ter nessa atividade e mais eles acabam protegendo. Eita, olha aí o povo assistindo a gente, escutando. Na televisão você é igual no rádio, né? Você vê a imagem, mas escuta também, que é o importante. E essa música aí lembra tanto o rádio, né? Nós estamos na TV Antena 10 para conversar com você, que é a nossa audiência. Um abraço para os piripirienses, o povo de Piripiri. Olha quem está aqui, a Luísa Amorim e o Antônio Amorim. Eles residem lá na zona rural de Piripiri. Olha aí, rapaz, que bonito ele aí no pé de cana, ela no meio das plantas dela, da casa dela. Que bonito, né? Nossa audiência também lá em São João da Serra. Alô, gente boa de São João da Serra. Eu gostei dessa foto, ó. A Maria Isidória e o Luiz, rapaz, mandaram esse clique aí, ó. Ela tá aqui, o retrato dela maior, com esse cabelão bonito. E lá, ó, ela abraçada, rapaz, em cima do cavalo. E ao lado aí de uma pessoa também, né? No interior de São João da Serra. Que lugar bonito isso aí. Gostei desse retrato, viu? Olha, quem mandou uma foto também com o seu cavalo é o Ivan. Cadê o Ivan? Ó, o Ivan é vaqueiro. Ah, fez o cavalo upar. Upa, cavalinho, upa, cavalinho. É o Ivan, ele é vaqueiro de São Raimundo Nonato. Um abraço para ele que assiste, tirou esse retrato só para mostrar aqui na Antena Rural, viu? E lá a gente tem a audiência também do José, da Jamile e da Elisa. Ô, gente boa de São Raimundo Nonato, berço do homem americano. Daqui a pouquinho eu vou voltar com mais alô, com mais abraço, com mais retrato, com mais vídeo. E você pode mandar também uma sugestão de pauta, né? Uma ideia de matéria. Arnaldo, eu queria que você viesse aqui na minha cidade. Nós somos a terra do milho, nós somos a terra da galinha caipira, nós somos a terra das cachoeiras. O que tiver de produção, de maravilha, manda para cá, faz um vídeo e manda também o seu retrato, você com a sua família, no WhatsApp que está na sua tela. Eu atendo pessoalmente, viu? Se você ligar, quem atende sou eu. 869-8157-0081, Antena Rural. Olha, gente, olha que notícia aqui. Ela é estadual, nacional, mas é internacional. É a notícia lá do outro lado do mundo. A agência alfandegária da China acaba de informar que suspendeu as proibições relacionadas à febre aftosa no norte do Brasil, reconhecendo todo o território brasileiro como livre da doença, livre da febre aftosa. Isso significa que a carne brasileira, a carne produzida no Brasil, continua sendo exportada com grande valor lá fora do Brasil, lá no rumo da China para acolá. Olha que informação. A decisão amplia oportunidades para as exportações de produtos bovinos e suínos procedentes do Brasil no mercado chinês, como miúdos e carne com osso. Os embarques do agronegócio brasileiro com destino à China ultrapassaram 50 bilhões de dólares em 2025. Em maio de 2025, os dois países assinaram um memorando de entendimento entre o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil e a Administração Geral de Aduanas da República Popular da China na área de medidas sanitárias e fitossanitárias. O documento reforçou o diálogo sanitário entre os países e contribuiu para o avanço de medidas de interesse do setor agrícola brasileiro. Gente, olha que notícia boa. A Quitanda da SAF, que é um programa que objetiva o fortalecimento da agricultura familiar por meio de feiras públicas. Importante essa quitanda, viu? Pois ela gerou 3 milhões de reais em vendas aqui no nosso estado. Isso é muito importante. A agricultura familiar, essa agricultura nossa, da roça, do quintal, do nosso caboclo do interior, do nosso produtor, da nossa produtora, isso é maravilhoso. Vamos ver essa cifra importante aí de 3 milhões de reais em vendas aqui no Piauí. A Wanda tem uma história com a agricultura.
O contato com a terra começou ainda na infância, acompanhando a família no trabalho do campo. A rotina inclui irrigação, limpeza dos canteiros e acompanhamento constante da produção. Um trabalho que exige dedicação, mas que também garante alimento e sustento para a família. A gente começou na quitanda há 2 anos atrás. Quando eu comecei a vir para a horta, a gente ganhou um curso do Senar. E nesse curso do Senar eu tinha muita produção. Aí a Samara marcou com o seu Tiago, que é o coordenador da quitanda na época, para a gente fazer parte. Olha, venda, eu costumo dizer que ela é bem relativa. Tem dias que a gente vai, é excelente. Em relação à procura, as pessoas elas procuram bastante. Principalmente essa questão que são produtos naturais, livre de produtos químicos. Então é bem procurado a alface, o cheiro verde, a abóbora, o mamão, enfim, as vendas são excelentes. Agora, como eu te disse, tem dia que desce. É normal, Isso é normal em todos os mercados. Assim como a Wanda, que trabalha com agricultura há muito tempo, a quitanda também atende mais de 200 agricultores em todo o estado. Presente em 12 territórios, a quitanda da SAF tem uma rede que fortalece a economia rural e ajuda a gerar renda para centenas de famílias. A quitanda que a SAF organiza é uma forma autônoma dos agricultores vender sua produção. Quem está no campo produzindo vem até a cidade para comercializar. Então é a relação entre o campo e a cidade. E costumamos dizer também que a quitanda é a vitrine da agricultura familiar. É onde os agricultores e agricultoras trazem sua produção para comercializar. Hoje nós estamos em diversos espaços com a quitanda, desde o espaço da Feirinha Verde lá na UFP, que é a cada 15 dias, como também nos condomínios. Atualmente estamos em 7 condomínios em Teresina. Tem também nas instituições, como no INCRA, no TJ, aqui na UESP também está comercializando todas as terças-feiras, então são bem dinâmicos os espaços de venda, assim como em outros municípios além de Teresina. Hoje já temos também em Piracuruca, em Piripiri, em Parnaíba, em São João do Arraial, no território dos Cocais, em Picos está se organizando também a quitanda, então está se ampliando para agricultores e agricultoras para além daqui da região de Teresina. Além de ampliar os espaços de comercialização, também tem impacto direto na economia de quem participa do trabalho. Somadas as vendas realizadas ao longo de quase 900 feiras, já se aproximam dos 3 milhões de reais. Um recurso que circula nas comunidades rurais e fortalece a permanência dos produtores no campo. A movimentação, a gente já chegou a mais de 3 milhões de reais. Então, isso quando se pega em um volume, é um volume grandioso, porque os agricultores estão trazendo sua produção para comercializar de forma independente. A SAF é um mobilizador, um articulador, então é um volume grandioso e esse dinheiro é renda para a agricultura familiar. Então, é mais uma forma de renda, além das políticas públicas do governo. Para participar da quitanda, precisam os agricultores estar com sua produção, e principalmente aqueles que estão por meio de cooperativas ou associações, então ter essa vinculação ou com associação com cooperativas e já nos projetos da SAF. Então tem os agentes territoriais nos territórios, que são as pessoas que estão diretamente mobilizando esse público, pode fazer o contato a partir das instituições que representam e a gente vai até eles para organizar essa produção e organizar a quitanda nos municípios. Em média, mais de 200 agricultores e agricultoras, principalmente as mulheres, que é quem faz essa produção mais refinada, vamos dizer assim, que é a produção que tem os doces, os bolos, as geleias, as produção in natura também, as hortaliças, as carnes em cortes, carnes já também mais elaboradas, como a linguiça caseira, e tantos outros. Então, na maioria são as mulheres e chega aí um público de mais de 200 agricultores e agricultoras comercializando,
Entre os canteiros e a rotina de trabalho, que começa cedo, a dona Wanda colhe muito mais do que hortaliças. Ela colhe o resultado de anos de dedicação à terra. Uma história que se repete em diferentes regiões do Piauí e que mostra como a agricultura familiar segue gerando renda e saúde para todos. Tem semana, para você ter uma ideia, que é a semana toda. Né? Começa na terça, quarta, quinta, sexta, sábado e encerra domingo, né? A gente faz uma escala, né? Como é que a gente está falando? A gente faz uma escala, quer dizer, eu planto um canteiro hoje, eu já sei quantos dias ele vai sair, daqui a 20 dias ele sai, né? Daqui a 4 dias eu já planto outro canteiro, aí daqui a 6 dias eu já planto outro, porque aí eu vou tirando um e o outro já vai chegando, como você está vendo. Gente, eu sou apaixonada, né? Logo eu sou filha de camponeses, né? Meus pais são da roça, né? Sempre no campo, e eu fui criada ali dentro da roça. Só que o meu desafio maior foi trabalhar com a hortaliça, porque eu venho do campo, mas com macaxeira, com milho, com feijão e as plantas medicinais. A nossa tradicional cachaça Mangueira completa 70 anos no mercado piauiense, nacional e internacional. Mangueira é um produto artesanal feito da cana-de-açúcar, destilado em alambique de cobre e produzida no estado do Piauí. Por várias décadas, a Cachaça Mangueira vem liderando o mercado de cachaça piauiense, com produtos de qualidade e sabor inigualável. Dispomos aos nossos consumidores da tradicional Mangueira Ouro, a Mangueira Prata e a Mangueira Pé de Tonel, que são degustados puros ou na mistura da caipirinha. Aos 70 anos de vitalidade, a Cachaça Mangueira é o sabor de Piauí que conquistou o Brasil e o mundo. Beba com moderação. Eita, esse pessoal que trabalha aqui na Antena 10 não se aquieta não, viu? Olha, o pessoal que faz o Antena Rural viaja, conhece muita gente. A nossa equipe foi até o assentamento Tapuia, que é aqui na zona rural de Teresina. Nós vamos acompanhar agora, lá no assentamento, a produção do feijão e do milho. Feijão e milho, o pessoal já planta, né, até junto às vezes, feijão de moita, milho, feijão de corda, pois essa produção faz parte da economia familiar dos moradores da zona rural de Teresina. Olha que trabalho bacana! No assentamento Tapuia, na zona rural de Teresina, a agricultura familiar movimenta o dia a dia de dezenas de produtores que trabalham em uma área coletiva. Embora esse não seja o período de colheita, aqui no assentamento Tapuia, os cultivos de feijão, milho e macaxeira acontecem ao longo do ano. Essas culturas que são responsáveis por gerar a principal fonte de renda e de alimentação das famílias que produzem aqui. Mas produzir no campo exige mais do que plantar e colher. O planejamento da produção é fundamental para evitar perdas e garantir que os alimentos cheguem ao mercado em diferentes períodos do ano. Por isso, foi adotado o plantio escalonado, uma estratégia que permite manter a produção ao longo de todo o ano. Outro avanço importante foi a ampliação do sistema de irrigação, que oferece mais segurança para o cultivo. Além da estrutura e das técnicas de produção, a saúde física e mental também faz diferença na rotina dos agricultores, ajudando a enfrentar os desafios e desgastes do trabalho diário. O programa Saúde no Campo também vem pelo Senar e ele vem para trazer educação em saúde para as famílias, porque eles se dedicam muito ao campo. E isso desgasta eles fisicamente, emocionalmente também, às vezes. Então, a questão da educação em saúde, como se prevenir do sol, de picadas de insetos ou de mosquitos, e a questão do cuidado em casa, com a alimentação, bem-estar, organização, para eles terem uma condição física e mental adequada para poder lidar com a lida do campo, né? E, além disso, a gente traz também outros benefícios para eles. O Gilmar consegue assistência tanto do Senar quanto da ATEG de cursos para eles, para poder ajudar eles a aprimorarem o conhecimento para lida aqui no campo. Eu também disponibilizo através do Senar cursos também, palestras, trago também benefícios para eles,
como, por exemplo, atualmente a gente está entregando kits de primeiros socorros e orientando a eles como utilizar. É uma iniciativa que realmente abraça a todos. São mais de 2.700 famílias no Piauí beneficiadas com o programa. Então a gente vê o quanto é importante, é necessário para eles. A gente escuta deles a questão de satisfação, de ver a importância. Eles ligam para a gente, tanto para mim quanto para o Gilmar, perguntando, tirando dúvida, porque a gente dá essa liberdade para eles terem esse acesso a gente, que querendo ou não, por estarem no campo, lá na cidade eles não têm essa facilidade. Uma rotina de muito esforço, mas que segue sendo encarada com dedicação e perseverança, por quem tira da terra o próprio sustento. A gente sai de casa de manhã, né? Não sei ver, lá tem aquela mocinha lá, mas 10 horas eu estou em casa. 2 horas ou 1 hora a gente volta para o campo de novo e é muito bom. Eu gosto demais de trabalhar no campo, porque eu fui criada assim, né? Então não tenho que dizer que é ruim, muito bom. E outra também, né? O Gilmar tem ajudado a gente bastante, entendeu? É uma pessoa maravilhosa, ele acompanha a gente nos plantios e está sendo gratificação grande aqui. Todo o suporte oferecido tem contribuído para melhorar a produção. Ainda assim, a falta de incentivos continua sendo um dos principais obstáculos enfrentados pelos agricultores. Aqui a gente precisa mais de um incentivo, né? Aí aqui a prefeitura dava um incentivo, deu um incentivo no começo. Mas assim mesmo tem um técnico, o Tonhão, que ele sempre ainda aparece por aqui. Mas eles que também não tem muita coisa a fazer, né? Porque ele gostaria de fazer mais, né? Mas aí agora veio o Gilmar também, está nos ajudando. Trouxe ali a Adélia, né? Também na área da saúde também, que está nos ajudando aqui também. Está sendo muito bom agora também, com a ajuda deles dois. Porque ela ajuda muito na área da saúde, né? Com a gente, ensinando a gente muitas coisas que a gente não sabe. O Gilmar também. Estamos bem, né? Mas a gente precisava mais de um incentivo aqui. E falta para a gente também uma ajuda, né? Do pessoal. Ajuda do prefeito, governador, ajudar mais a gente, porque aqui a gente vive trabalhando, a gente trabalha muito e não dá conta de capinar, bem dizer, quase um lote. Aí que dá muito mato. E precisa também um adubozinho para a gente botar no feijão, no milho, para ele dar uma base maior, o milho uma espigazinha também. Aí para ficar bem carregadinho, tem muitas vezes que o pé não cresce porque não tem adubo. A gente também não tem dinheiro para comprar. Aí é desse jeito. Ao olhar para o futuro, os produtores esperam mais acesso a investimentos, melhores condições de trabalho e maior retorno financeiro para permanecer no campo e fortalecer a agricultura familiar. A gente ouve muito eles falarem nesses momentos de conversa que a agricultura melhorou, a produção melhorou, não tanto quanto eles queriam, né? Porque a gente percebe que ainda falta um suporte adequado, eles ainda estão precisando de um auxílio melhor, em questão de maquinário, em questão de estrutura, em questão de produtos também, porque o Gilmar tem acesso? Tem, só que são muitas regiões para o governo poder abraçar. Então, às vezes dá aquela falha, aquele negócio, e aí fica um lugar ou outro com menos assistência. Eles precisam desse olhar um pouco mais carinhoso para cá. É uma terra boa de produção, é uma terra fértil, que só está precisando de cuidado. E você que assiste o nosso programa, você pode rever todos os nossos conteúdos nesse portal que eu vou passar aí para vocês, ó, a10mais.com. No a10mais.com tem toda a notícia do Piauí, do Brasil e do mundo. É o mais completo portal de notícias do Piauí. E lá tem inclusive uma coluna, tá lá meu retratinho na coluna, Antena Rural, a coluna exclusiva para você que quer compartilhar as nossas matérias, que quer assistir as matérias da semana passada, algumas matérias sobre agricultura familiar, sobre o agronegócio, o que acontece na economia rural do Piauí, está lá na coluna Antena Rural.
no nosso Instagram também. É procurar o perfil aí, @Antena Rural, e conferir quantas vezes você quiser as nossas reportagens e tudo que sai ao vivo na televisão e no digital também. É o Antena Rural, mais perto de você. Olha, o Piauí alcançou 100% da meta estabelecida para o primeiro mês da execução das ações de vigilância animal. Significa o quê? Que o Piauí está livre da peste suína clássica. Outra informação muito importante, viu, gente? Que maravilha! Olha essa informação aqui no Antena Rural. O Piauí, ele está em execução, né, de uma parte do Plano Estratégico Brasil Livre de Peste Suína, que é o quê? A vigilância clínica, né, dos animais, dos suínos nas propriedades, que está sendo executado pela ADAP. A gente, nesse mês de maio, iniciou esse trabalho, né, de vigilância clínica. Então, os fiscais, a gente tem 30 unidades veterinárias distribuídas em todo o estado, onde eles estão realizando essa fiscalização nas propriedades, vendo o quantitativo de animais, verificando aspectos clínicos, se há ou não a ocorrência da peste suína clássica nas propriedades. Então, a gente está fazendo essa vigilância que vai durante todo esse ano. Então, são 8 meses em execução e, neste primeiro mês, a gente executou já as 180 fiscalizações que estavam propostas. E a ADAP tem essa estrutura, está tendo esse reforço na estrutura, em pessoal, para poder dar essa assistência, porque o Piauí tem 224 municípios, né, um estado extenso. Sim, a gente tem equipes, né, em 30 unidades, onde é composta por médicos veterinários, técnicos em agropecuária e até engenheiros agrônomos. Eles fazem, né, essa equipe técnica e eles fazem essa fiscalização, controle sanitário, registros para quem não tem registro, né? E esse monitoramento é contínuo, né? Então, pode ser que não tenha, né, equipes em todos os municípios, mas a gente tem em alguma região, em alguma área. E esses municípios fazem deslocamento dessa área. Então, as equipes se dirigem. Então, foram propriedades que foram sorteadas pelo Ministério da Agricultura. É um sorteio estratégico distribuído nas várias partes do município e a gente tem 1.440 para ser executado. Então, essa primeira parte, esse primeiro momento, a gente conseguiu, sim, com as nossas equipes, executar 100% da proposta, né, do Ministério. Muito bem, nós vamos em frente com o nosso Antena Rural e fico pensando que você está me assistindo, já tomou um cafezinho, daqui a pouco tem aquele almoço de domingo, caprichado, aí vem os primos, vem os amigos, vem os compadres, né? A casa cheia, alguém aí no alpendre jogando um baralho, um dominó, as crianças brincando, mas isso aqui é o nosso Piauí, essa é a nossa realidade. É por isso que eu quero prestigiar você, que é o nosso telespectador, nossa telespectadora. O Valdinei, cadê o Valdinei? Ele é lá de Pedro Laurentino, no sul do Piauí. Olha aí, rapaz. Aí é a cara dele assistindo o programa, né? Mas ele disse, eu vou filmar bem aqui o meu curralzinho aqui pertinho da casa, aí, dando de comer a gado, como diz a história, né, rapaz? Dando aí a ração, meu amigo, e é natural, viu? Estão comendo aquela palha de milho, o gadinho dele aí tá bonito, viu? Olha, quem também está cuidando do gado é o Zé Osmar. O Zé Osmar é lá de Curral de Pedra, em Buriti dos Montes. Olha o gadão, rapaz, o lugar bonito, a serra lá no fundo, né? Muito bacana aí sua fazenda, viu? A sua casa aí é um show, rapaz. Mandar um abraço também para o pessoal da comunidade Cocos, lá na zona rural de Altos. Olha aí, ó. Aí a famosa dança do São Gonçalo. São Gonçalo vem, São Gonçalo vai, São Gonçalo tem, um penduro cai. Aí os homens e mulheres ficam participando dessa festa bonita. É o momento em que as mulheres fazem a dança, né? Lá na zona rural de Altos. Um abraço a vocês aí que mandaram essas imagens da dança de São Gonçalo. Vamos fazer uma matéria especial mostrando os detalhes dessa tradição. E você quer participar do programa, achou bonito aí o que a gente mostrou? Mande seu retrato, mande a sua foto, mande as imagens da sua casa, da sua fazenda, dos animais, dos passarinhos, do seu pé de fulô, o que você quiser. Eu acho muito bonito mostrar a cara do Piauí aqui na Antena Rural. Olha o meu WhatsApp aí, ó, 869-8157-0081. Muito bem, rapaz, eu já estou com vontade de comer essa comida que eu vou mostrar, porque eu fiquei sabendo que hoje vai ter uma receita especial. É claro, a gente aproveita para mostrar também a nossa gastronomia,
a comida nossa é muito gostosa, né? Acaba de dizer assim, rapaz, lá no Nordeste o povo come bem. A Marisabel, a carne de sol, a macaxeira. Nós temos a melhor comida do mundo. Essa que é a verdade. E a receita de hoje é um escondidinho de macaxeira com carne de sol. E vamos produzir ele, sabe aonde? Lá no Parque Alvorada, em Timon, que é aqui, ó, grudadinho em Teresina. Timon, no Maranhão, amizade total com Teresina, capital do Piauí. E é lá, em Timon, que a gente vai preparar o escondidinho de macaxeira com carne de sol. Mas, rapaz, tô com a boca cheia d'água. Um prato que é tradição e feito com ingredientes plantados na nossa região. A base principal é a macaxeira. Depois vem a carne de sol e o queijo. Ingredientes simples que fazem parte da cultura e do sabor do Nordeste. Hoje vamos falar do famoso escondidinho de carne de sol. Os ingredientes são: para o purê de macaxeira, 1 kg de macaxeira, 2 colheres de manteiga, leite de coco, creme de leite e leite em pó. Recheio: 500 gramas de carne de sol, 1 colher de manteiga, cebola picada, alho, cheiro verde. E para a finalização, 200 gramas de queijo mussarela. Já coloquei aqui a minha manteiga, manteiga mesmo, gosto com manteiga. Aqui é meia cebola, vamos colocar para dourar. Depois vamos pôr o alho, 4 dentes de alho. Vamos deixar aqui dourando para botar a nossa carne, a carne de sol. Até cobrir a carne. Aí você deixa ela por uns 40 minutos. Aqui a nossa macaxeira. Vamos pôr aqui na panela. Já tá toda limpinha, cortada bem pequenininha, porque eu vou passar no processador. E não é industrial, aí tem que ser assim menorzinha, para não correr o risco de queimar. Vamos pôr a água. Deixar cozir também uns 40 minutos para ficar bem molinha. E enquanto todos os ingredientes estão cozinhando, a gente vai contar um pouquinho da história da Maria da Cruz. Maria, me conta por que você começou a cozinhar. Assim, pequena já comecei a ajudar uma madrinha minha, que era uma grande chefe de cozinha de um buffet, e me apaixonei, gostava muito de fazer com ela, achava muito lindo. E aí fiquei nessa área que eu acho maravilhoso, tudo de cozinha, cada prato lindo, delicioso, é maravilhoso cozinhar, eu amo. Eu percebo, porque você começou aqui a cozinhar e sempre sorrindo, né? Não, quem ama fica sorrindo muito. Eu sou assim direto, eu sou palhaça na cozinha, ninguém consegue ficar perto de mim sem sorrir. E por que você ama tanto cozinhar? Não, é gratificante a gente fazer um prato, receber um elogio na sua casa, para uma encomenda, é bom demais você... eu gosto, eu acho que já é um dom de Deus. Aqui nossa macaxeira já pronta, no pronto de preparo para fazer o purê, né? E vai aqui os ingredientes, daqui a pouquinho eu mostro. Vamos primeiro aqui para refogar a carninha de sol, que tá toda desfiadinha, que você pode desfiar com a mão ou com a colher, fazendo assim, ó. Que é bem facinho, só com a colher, eu bati com a colher mesmo. E aqui a gente percebe uma cor diferente na carne de sol, porque né? Eu coloco um pouquinho de corante, que é pra ela dar essa corzinha assim bonita, especial, viu? Não vai ficar linda? Olha, linda. Pouquinho, não bote muito não, pra ficar vermelha demais. Aí vamos pôr a manteiga. Manteiga para dourar a carne de sol.
Vamos colocar a nossa macaxeira para processar, para poder fazer o purê de macaxeira, né? Aqui a gente coloca o leite de coco, o creme de leite, uma caixinha de creme de leite aqui, viu? E aqui é um vidrinho de leite de coco. Vamos pro sal a gosto, viu? E é nesse momento que os sabores começam a se encontrar. De um lado, a carne de sol refogada e muito perfumada. Do outro, a macaxeira, um dos produtos mais tradicionais do nosso campo, se transforma em um purê cremoso. Vamos colocar um queijinho em cima para gratinar. Vamos provar esse escondidinho agora, né? Pra ver se tá gostoso mesmo. É o jeito, né? É o jeito a gente provar esse escondidinho lindo. É o jeito a gente provar. Muito bom, gente. Olha que pena que televisão não tem cheiro, não tem gosto. Mas olha, tá muito bom. Ó, tá muito aprovado. Come aí você de casa. Ô, minha gente, uma hora de abraço, de carinho, né? Eu quero dizer a vocês que nós estamos à sua inteira disposição. O nosso programa cresceu 63%. Então, o Antena Rural está consagrado no coração do povo do Piauí. E você que tem uma loja, você que tem uma quitanda, uma bodega, uma empresa, quer anunciar com a gente, procura o nosso departamento comercial. E você que promove eventos, né? As feiras, as exposições de gado, pessoal do agronegócio, quer mostrar a produção na área rural, na área dos animais, das exposições, da vaquejada, estamos à sua inteira disposição. O nosso departamento comercial espera por você e todo domingo a gente se encontra aqui na Antena 10, no Antena Rural, desejando sempre para você um dia maravilhoso. Grande abraço, boa sorte!